Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu quero falar com você hoje sobre yoga, cura e câncer. Por quê? Porque isso está relacionado com a missão da certificação em yoga terapia e está relacionado com a história da minha vida que eu quero compartilhar com você. Eu fiz economia na Universidade de São Paulo, estudei na Universidade de Miami sobre a gestão, Kaizen, estruturas de grande eficiência, processos de importação e exportação. Depois eu me interessei pela parte de mais eficiência, ainda na eficiência do desenvolvimento humano. Fui estudar na Universidade da Califórnia, aonde eu fui aprender técnicas de hipnose, neurolinguística, terapias breves, transformação pessoal. Mas durante todo esse processo algo aconteceu. Profissionalmente, minha carreira em processo de ascensão, cheguei à vice-presidência de uma multinacional, mas me descobri com um câncer. Me descobri com um linfoma de Hodgkin, um linfoma no timo. O timo é uma glândula que fica aqui na região central do peito, né? E essa glândula foi ampliando, ganhando espaço, tomando espaço dentro do meu peito. E quando eu fui verificar 2 anos de crescimento desse tumor, e aí comecei um tratamento de quimioterapia e radioterapia, mas utilizei várias alternativas, além do tratamento complementar, para que essa cura se estabelecesse. E é aqui que começa o princípio da yoga terapia. Não só o conhecimento do yoga, da história do yoga, da filosofia do yoga, mas saber trabalhar as diferentes dimensões que o yoga propõe e que na época que eu utilizei no meu tratamento, eu mal sabia que eu estava aplicando essa metodologia de diferentes dimensões que o yoga propõe. Então, que metodologia é essa? Que forma é essa? Por isso que quando eu falo em yoga terapia, quando eu falo em yoga, quando eu falo em transformação, eu procuro compartilhar uma história que eu vivi pessoalmente, compartilhar a história, por exemplo, que eu aprendi também com o professor Hermógenes, que é o precursor da yoga terapia do Brasil, com os seus primeiros livros em 1962 sobre esse tema, né? Trazendo a experiência de quem vive esse processo de cura em múltiplas esferas, em múltiplas camadas do ser. E é aqui que o yoga tem muito a contribuir, porque o yoga ajuda a termos esta visão desse processo de transformação em múltiplas camadas. Então, quando, por exemplo, no meu processo de cura, eu fui atrás da meditação, quando no meu processo de cura eu fui atrás de uma alimentação mais saudável, quando no meu processo de cura eu fui atrás de um acompanhamento psicológico, quando eu fui atrás do uso de ervas, fui atrás do uso de cogumelo do sol, quando eu fui atrás da aromaterapia, quando eu fui atrás da cromaterapia, quando eu fui atrás das possibilidades, né, de produtos naturais para trabalhar o sistema imunológico, todo este processo eu não sabia na época que eu estava utilizando a abordagem principal do sistema de yoga terapia. Depois de anos trabalhando com Hermógenes, estudando com ele, desenhando, né, as diferentes formas de trabalho, chegamos então a essa consciência de que a cura pode se estabelecer de maneira mais acentuada, mais rápida, mais efetiva, se trabalhada nessas múltiplas dimensões do ser. E venho trabalhando dessa maneira profissionalmente desde então com um resultado muito efetivo. Pacientes que se recuperam do tratamento, pacientes que se curam de maneira mais rápida, como aconteceu comigo, uma cura num tempo recorde desconhecido pelos médicos, e também num processo de auxiliar, sustentar verdadeiras transformações, verdadeiros processos de mudança de forma sólida. Porque, como a gente sabe, aquela ideia de que toda segunda-feira eu começo uma dieta, essa proposta de mudar, estabelecer um novo patamar, uma nova maneira de lidar com as coisas, muitas vezes tem a sua dificuldade na sua sustentação. Na yoga terapia, essa possibilidade de trabalhar as múltiplas esferas de consciência, ela possibilita muito maior efetividade. O processo de mudança acontece de uma maneira que ele reforça uma esfera, reforça a outra. E aí eu tenho então, nesse processo, uma mudança mais consistente, mais efetiva. Como que isso se dá? Essas esferas de consciência trabalham por níveis de consciência.
nós temos níveis de consciência mais grosseiros, níveis de consciência mais físicos, né, que são mais perceptíveis, e temos níveis de consciência mais sutis, mais elevados, que é preciso treinamento, que é preciso prática, que é preciso um trabalho de desenvolvimento pessoal para que você desenvolva sensibilidade. E isso que a gente ensina nos treinamentos, nos cursos, nos workshops, no curso de certificação, nas práticas. Por quê? Porque dessa forma eu me sensibilizo a perceber coisas que eu não percebia antes. Dá um exemplo. Por exemplo, o caso das pessoas que perdem a visão. Quando a pessoa perde a visão, ela tem uma dificuldade de enxergar, mas ela desenvolve a capacidade de tato, a capacidade de sentir, porque ela vai aprender, né, sem poder olhar, a como perceber melhor os objetos com o seu tato. E essa pessoa pode avançar até aprender a ler em braille. Essa leitura, se vocês perceberem, no elevador do prédio, ou um livro em braille, como é difícil ter essa sensibilidade de perceber a diferença entre os vários pontinhos do código. Essa sensibilidade também não havia naquele que antes enxergava, e ela é desenvolvida posteriormente, por treino, por prática. Essa sensibilidade de perceber e sentir não acontece só nessa situação. Acontece também quando nós ampliamos a nossa consciência em relação a diferentes níveis de percepção nossos, em diferentes situações da nossa vida onde esses níveis se dão. Então, esta forma de terapia é uma forma muito efetiva. Essa forma de terapia é uma forma baseada no yoga, que trabalha com essas diferentes dimensões do ser. O que a gente procura agregar com todo esse conhecimento, e que havia também no yoga, é um conhecimento, por exemplo, da jornada do herói, que é um processo de garantia de etapas de transformação. Esse trabalho desenvolvido, né, famoso, Joseph Campbell, mas depois ampliado nas mais diferentes áreas, pelo cinema, pelo marketing. Esse trabalho, na terapia, o que ele traz? O conhecimento terapêutico de dezenas e dezenas de grandes tradições no processo transformacional das pessoas. E nós trazemos isso para dentro do processo terapêutico. E dentro desse processo terapêutico, que o yoga também possui, você garante, com essa experiência de quais são etapas fundamentais no processo de transformação, a garantia, né, de que realmente está havendo uma mudança efetiva, uma transformação efetiva nas pessoas. Tá bom? Vou parar por aqui. A gente pode explorar vários pontos que foram alimentados e apresentados nesse vídeo, mas para esta introdução, para esta temática, né, de eu contar a minha história desse executivo que teve um câncer e teve uma cura extraordinária e a importância da yoga terapia, você tem aqui esses dados essenciais. Quer saber mais? Os links estão aí, vocês vão poder entrar em contato com a gente, pode seguir a gente, que a gente vai estar sempre trazendo informações positivas para você, tá bom? Grande abraço, até mais!